E aí, bora tomar um açaí? Antes da gente dar continuidade no vídeo, eu quero te dar um recado para que você, que queira aprender cada vez mais sobre negócios e acompanhar um pouquinho do que a gente vem trazendo aqui no canal, siga, compartilhe e deixe seu comentário aqui também para poder ajudar o nosso canal a poder continuar falando com cada vez mais pessoas, beleza? Então, vamos embora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui hoje na Adélia Cozinha Natural, com os meus amigos Gabriel Magalhães e Dudu Magalhães também, para trocar uma ideia sobre essa experiência que é empreender, né? Empreender no Brasil é sempre um desafio. Vocês sabem que a gente está sempre trazendo alguns amigos, pessoas que eu admiro, estão empreendendo, fazendo a diferença. E de alguma forma a gente está trazendo um pouquinho dessa experiência deles para compartilhar também com vocês aqui no canal. Então, hoje a gente está aí para conhecer um pouco a história deles, o desafio e o que essa turma tem aprontado por aí. Então, antes de mais nada, queria agradecer vocês aí pela disponibilidade de abrir a casa de vocês, abrir o coração também para contar um pouquinho da história. E, obviamente, que queria que vocês pudessem se apresentar aí para a galera que não conhece ainda, falar um pouquinho dessa jornada da Adélia. Então, Biel, como é que foi esse início, a história de vocês? Como é que começou a Adélia? Acho que a pergunta que todo mundo quer saber sempre é por que Adélia, né? Por que o nome Adélia? É um bom começo, um bom começo. Cara, a Adélia, assim, Eu, quando tive a ideia, fui trocar ideia com o Dudu. Prazer, meu nome é João Gabriel. Sou aqui de Campo Grande mesmo, nascido e criado aqui no centro de Campo Grande. Quando eu vim com o nome Adélia pro Dudu, eu tinha vindo com vários nomes, assim, que eu achei interessante. E aí ele jogou, assim, brincando Adélia, que é o nome da nossa avó. Eu falei, pô, é isso, acho que é um nome forte, é o nosso maior ponto de conexão entre nós dois. E geralmente, assim, na maioria das vezes, né, o primeiro contato com a boa comida vem através da avó, né? E assim, é sempre aquela figura que cuida da família, assim, que mulheres, né? Então, assim, eu achei que era o nome, sabe, que era para ser mesmo. Nossa avó é a figura que nos une, representa ah, esse contato com a comida boa, com servir com amor, sabe? E a Adélia vem daí, da nossa querida avó, que hoje já não está mais aqui, mas deixou um legado maravilhoso na nossa família. Maneiro. Quando a vovó partiu, a Adélia já tinha inaugurado ou ainda não? Não, foi bem depois. Já faz bons anos que ela se foi, pelo menos uns 10 anos, por aí. Por volta disso. Por aí. E a gente ainda é bebezinho. Estamos 3 anos aqui no centro de Campo Grande, ainda somos um neném. Legal, legal. Vocês são primos, né? Isso. E essa conexão entre vocês para criar a Adélia, né? Assim, por que cozinha natural? Por que vocês tiveram essa perspectiva de criar alguma coisa voltada para alimentação natural? O que despertou vocês nessa pegada aí? Eu acho que, na verdade, prazer, meu nome é Eduardo. Eu estava inserido, antes do mundo da cozinha, né? Inserido no mundo da indústria, offshore. Trabalhei 10 anos nesse meio, mas sempre fui apaixonado pela culinária, né? E aí estava muito infeliz nesse ramo. Saí já pensando em abrir alguma coisa no ramo da culinária. Só que não consegui botar muito as coisas para frente. Acho que o Gabriel nem sabia muito dessa minha ideia, né? Aí ele chegou com essa ideia de abrir um restaurante aqui em Campo Grande, com essa pegada mais natural. E eu gostei. No começo ele teve que Fazer um esforço. se esforçar pra gente ir junto, embarcar mesmo nessa ideia e ir. E acho que foi uma conexão muito boa, né? Eu não tinha assim, aquele contato com o Gabriel do dia a dia, né? Acho que Vidas completamente diferentes. a loja trouxe isso pra gente, a gente se reconectou e estamos aí nessa batalha junto. Tá sendo muito legal. A pergunta foi porque natural, né? Assim, acho que nasceu de um problema para mim, que sempre gostei de comer assim, salada, mais especificamente, e outros produtos mais que
eu não achava por aqui e eu queria muito comer. Eu falei, cara, sempre quis dar um pontapé nesse lance de culinária, né? Eu falei, cara, vai ser isso. Eu acredito que assim como eu, tem muita gente também que quer escolher uma alimentação alternativa, mais fresca, sabe? Com menos peso na consciência. E acho que foi por aí. Foi meio que uma necessidade minha e entender que provavelmente teriam muitas outras pessoas com essa mesma assim, necessidade, né? De, pô, cadê? Não tem nenhuma opção aqui nesse sentido. E foi por aí que a gente escolheu esse caminho. Maneiro. E vocês, quando começaram, tiveram muitos desafios, né? Biel já tinha empreendido antes também? Já tinha. Eu cursei medicina veterinária, parei no 6º período. A princípio eu tinha uma farmácia, né, veterinária, numa clínica veterinária da minha mãe, mas foi no momento boom do mercado pet, e aí vieram gigantes de marcas para cá e não teve como competir, sabe? E aí, mas eu já tinha essa experiência antes do empreendedorismo, né? E, cara, isso é de família, né, Dinho? Nosso avô foi um dos primeiros cabeleireiros daqui de Campo Grande, ganhou a vida como comerciante, como vendedor, salão de beleza. Minha mãe também tem uma clínica veterinária, assim, minha irmã também é empreendedora. Tá de berço, tá de berço. Na verdade, você vem empreendendo, né? Muita gente acaba não enxergando muito o que é o empreendedorismo, né? E você empreende, tudo não sei de fato, mas o Biel empreende desde criança, quando começou a tocar e queria ser músico, né? Então, acho que uma dificuldade que no nosso Brasil, né, no nosso país, muita gente tem é não saber de fato o que é empreender, né? Exato. Então, a dificuldade às vezes de não se encontrar em determinada área, ficar batendo cabeça em várias formas de trabalho diferentes, não se encontra feliz, não sabe exatamente o porquê, até encontrar às vezes que empreender é um caminho, uma alternativa para essa felicidade, né? Para que de fato você faça aquilo que te faz feliz. Então, eu acho isso muito importante, né? E muita gente que é músico, que é artista, que está empreendendo às vezes desde cedo, porque a vida de quem é músico, quem é artista, quem é atleta, muitas das vezes não consegue extrair recurso financeiro disso, né? Às vezes acaba tendo que fazer vaquinha daqui ou dali para ir disputar um campeonato ou para tocar em algum lugar. Então, tem muitas coisas dentro desse meio artístico e do meio da galera que também é atleta e de outras áreas que acabam tendo habilidades, desenvolvendo habilidades empreendedoras desde novo, né? Mas ninguém fala sobre isso, que é um momento de empreender, né? Ninguém se enxerga assim, e aí vai crescendo, na escola não falam, na faculdade muito menos, e aí muita gente às vezes acaba indo empreender e às vezes acaba morrendo no meio do caminho porque não tinha algumas habilidades, não sabia muito bem como fazer. Então não sei como é que de repente foi essa jornada para vocês durante a adolescência, durante a infância, que às vezes mesmo tendo alguma referência como empreendedores, como que se tornaram empreendedores, né? Então acho que vocês contaram duas histórias interessantes do avô de vocês que começou com um negocinho pequeno e construiu muita coisa, a própria mãe também, né? Então acho que teu pai também, né, do empreende também, né? Então assim, isso é muito importante, né? Mas da onde que partiu essa veiazinha, às vezes a gente não enxerga. E muitas das vezes vocês já vinham fazendo algumas coisas, tendo algumas atitudes lá atrás e culminou para que no futuro vocês pudessem estar empreendendo também, né? Essa jornada tua lá como músico na época, durante muito tempo você sonhou em ser músico, né? E quando que de repente você viu que você consegue fazer algum ponto assim, de conexão entre o que você faz hoje e o que você fazia como músico para poder ver que realmente eu empreendi ali, fazia algumas coisas? Cara, é muito interessante quando você falava, eu estava refletindo sobre isso e de fato isso é um grande problema assim, no meio artístico, eu acredito. Assim, minha trajetória na música começou muito cedo, de 3 para 4 anos eu entrei na aula de violão, mas meu pai comandava a escola de samba antigamente, então eu fui muito bem inserido assim na música. Mas é interessante esse teu comentário, que eu vejo que é até um problema assim que esse meio artístico tem, é que às vezes a pessoa realmente está empreendendo, mas não sabe.
E aí fica meio amador, sabe? A pessoa não sabe para onde ir, o que fazer, sabe? Como organizar as suas ideias para poder... Porque, de fato, é uma empresa, vamos botar assim, é um Exato. produto, é uma coisa que precisa ser consumida. Até para cobrar não sabe, né? Lógico, Certo. diversas Faz dificuldades. de graça, né, para muita gente. Diversas dificuldades, até com relação à rotina, a galera não sabe muito como manejar a rotina, acha que o trabalho é só o momento do show, não tem um preparo antes, toda... mas assim, qual foi a sua pergunta? A ligação do que eu Como fazia. é que, se você de repente tem alguma conexão entre o que você faz hoje com o que você fazia nessa época, de repente você era músico que tinha que fazer esse planejamento às vezes de repertório, de outras coisas, de repente esse planejamento de ter que comprar algum equipamento, ter que se programar para poder fazer o movimento acontecer, né? Como que era comparar de repente um pouquinho do que você fazia lá atrás, aquela época de mais novo que tinha que vender ingresso para tocar, então... Né? Exato. Isso aí é uma coisa interessante, né? Porque, cara, acho que eu acredito assim, não necessariamente, mas o empreendedorismo também é uma questão de sobrevivência, né, meu irmão? A gente vive num mundo capitalista, a gente precisa de grana, então a gente vai dando ali o nosso instinto animal, vamos botar assim, né? Para poder fazer girar a parada, né? Mas é exato, acho que é uma observação boa, assim, a gente veio de uma época que a gente vendia ingresso para tocar, tinha uma cota de ingresso que a gente precisava vender, sabe? Quando a gente gravava nossas músicas, a gente precisava ver uma estratégia para lançar o disco, para que aquilo fosse entregue, para que aquilo gerasse show, gerasse agenda, sabe? Acho que é meio que por aí também, né? A gente não sabia o que era empreender, mas a gente já estava empreendendo, né? Exatamente. Então, digo por mim, então assim, até abrindo já um viés aqui, eu e o Biel, a gente é amigo há muitos anos, né? Então a gente já tocava junto, eu sou baterista, ele canta, toca, multi-instrumentista. E então, hoje em dia a gente tá junto, segue a vida junto com amigos, parceiros de vida. E durante toda essa jornada, eu digo por mim até, né? Porque eu sempre quis empreender, porque na época eu queria ser um homem de negócios. Essa era a minha ideia, sabe? Eu via meu pai advogado, saindo de terno e gravata para trabalhar, e eu achava que, pô, é maneiro, né? E era isso. Mas eu sempre quis ser músico, né? Meu sonho era esse. E quando eu me encontrei nessa vida num momento da vida que eu falei, cara, agora eu preciso decidir o que vai ser, né? O que você vai ser quando crescer? Cara, a música acabou não indo do jeito que eu imaginei, que eu gostaria. E eu falei, cara, eu quero empreender, mas como que eu começo? Por onde? E aí eu fui percebendo que esses movimentos que eu já fazia na época, de a gente pegar ingresso para vender, reunir a banda para poder ensaiar, que aí tinha toda uma logística, ver a hora com o estúdio, qual estúdio era mais barato, ver se todo mundo podia no mesmo dia, passava repertório para poder a galera poder ensaiar, então todo mundo tinha que estar alinhado com aquele processo para que pudesse andar. Então, assim, muito do que a gente fazia, até para poder fazer os lançamentos, como você falou, seja de um show, seja de lançamento de alguma música, que na época não tinha internet do jeito que é hoje, então essa dificuldade de conseguir propagar a comunicação era muito maior, e ainda assim a gente dava um jeito, né? Então a gente fazia todo um planejamento, e eu sempre fui um cara que sempre era um daqueles que estava ali pensando, né? Fazendo, correndo atrás, buscando. Então isso é uma coisa que eu sempre me vi empreendendo sem saber, né? E meus pais, graças a Deus, sempre falaram muito pra mim isso, né? Uma frase que eu sempre gosto de dizer, né? Que eles sempre falaram pra mim, filho, faz o que te faz feliz e você vai fazer bem, né? Aquilo que você se dispõe a fazer. Então, quando eles me incentivaram na música, depois que eu comecei a empreender, foi um caminho meio que natural, porque eu estava aberto a encontrar o novo, né? Não tinha nenhuma amarra, como muitos pais ficam de tem que ser veterinário, tem que ser advogado, tem que ser. Lá em casa, pelo menos, nunca foi assim. Então, isso pra mim foi muito bom para poder empreender, porque empreender, mais do que nunca, é você estar aberto ao novo, porque todo dia é porrada, né, que vai ter. Exato. Então, todo dia é uma coisa nova que vai acontecer. Quando a gente tem essa liberdade de pensar em coisas diferentes, a gente acaba criando coisas novas. E a Adélia surgiu exatamente disso, né? Fugindo do tradicional, num bairro periférico do Rio de Janeiro, onde as pessoas, muitas, tinham essa necessidade, essa vontade de comer. E também tem a galera também que não fazia ideia do que era. Que não isso conhecia, pra mim, hoje, né? Inclusive pra gente é uma coisa muito gratificante. Gente que, pô, nunca comi salada na minha vida, salada pra mim era alface e tomate, acabou.
Dizer que a gente mudou a vida dela. Tipo, minha vida mudou depois que eu aprendi a comer salada, sabe? Assim, ainda existe essa galera ainda. Aham. Que não necessariamente era a galera que já buscava esse acredito que inclusive seja a maioria, né, Rita? Que não com certeza. conhecia e hoje, pô, se amarra. Maneiro. Muito bom. Então, assim, esse caminho empreendedor ele é sempre muito desafiador, né? E vocês resolveram furar essa bolha aí, empreendendo de uma forma ainda mais difícil, pode-se dizer assim, que é em família. A gente sabe que normalmente família sempre tem alguns atritos ali que existem no meio do caminho, mas vocês são primos, vocês têm um laço muito forte e trouxeram a vovó aí pro meio para poder estar abençoando também o negócio. Né? Então isso é muito importante, né? Com certeza. E eu acho que foi uma conexão muito boa minha e do Gabriel, porque ele já tem essa veia empreendedora que eu acredito que eu nunca tive muito forte. Mas eu sempre fui um apaixonado pela cozinha. Eu lembro da minha infância, eu sentado ao lado do fogão com minha mãe, cozinhando, sempre gostei de acompanhar as receitas. Ela estava na cozinha, eu estava com ela, entendeu? Isso contava com a minha avó também. Adorava estar lá, a servir. A minha vida toda eu gostei de estar na cozinha, entendeu? Então foi essa conexão do empreendedorismo com a paixão pela culinária que é minha, entendeu? De gostar de cozinhar, de gostar de estar sempre fazendo novas receitas e elaborar novos pratos. Maneiro. Isso foi legal. E você tocou num ponto fundamental, né? Que é a tua mãe, que até Com hoje certeza. ainda faz muito parte da Inclusive, Adélia, né? queremos mandar um beijo É. grande de Alcídia. Importantíssima. Né? Maravilhosa. Peça fundamental aí também no time, com as suas criações, com seus ajustes aí nas receitas também. Então, Com certeza. além de inspiração, até hoje uma parceirona também de vida e dos negócios que vocês estão tocando, né? Fazendo presença aí também. E isso que você falou, Dudu, remete muito a pensar nesses desafios, né? De que, pô, você pequeno, novo, já tinha essas habilidades ali, que você foi, sabe, consumindo aos poucos, né? Eu gosto muito de falar sobre isso para a criançada, para quem é adolescente, até para quem já é adulto, que às vezes acaba trabalhando, fazendo uma coisa que não se sente tão bem. E quando a gente passa para resgatar as nossas memórias, como você falou, da tua época com a tua mãe, com a tua avó na cozinha, cara, já era uma situação que você se imaginava ali, mas não foi teu plano A quando você teve que começar a trabalhar, né? Da mesma forma, o Gabriel também já tinha essa... pai já fomentava ali na música e tal, apesar de ter colocado no meio do caminho querer ser músico, ganhar dinheiro com isso e viver disso, já era uma forma de empreender, mas de repente não pensava em empreender de fato, construindo um negócio, né? Porque na minha cabeça, quando eu era mais novo, para empreender era ter uma loja. Isso para mim só empreendia quem tinha um negócio, né? Uma loja. E hoje em dia eu vejo muito além disso, né? Então, além da dificuldade das pessoas entenderem o que é empreender, até hoje muita gente tem essa dificuldade. Porque a gente tem médicos, advogados, dentistas, psicólogos, que são profissionais liberais, mas que são uma empresa, estão empreendendo, porque tem que captar clientes, tem contas para pagar, tem secretária, às vezes, do próprio consultório, tem que gerir financeiro, tem que gerir compras, tem que gerir uma série de coisas, tem que ter estratégia para poder captar novos clientes, para poder fazer o movimento acontecer. E muitas das vezes as pessoas não estão preparadas, assim, 99% não estão preparadas e não se enxergam como empresários, né? Então isso é muito importante. Então essa conexão de pensar em pequenas ações desde a infância e hoje vir a enxergar que vocês fazem aquilo que vocês já gostavam de fazer desde novinho, é muito legal, né? Porque vocês acabam se realizando em áreas que de repente nunca tinham imaginado que iam acabar fazendo, ainda mais juntos, né? Como primos também. Então isso também é muito bacana. Interessante. E trazer um pouco das dificuldades que vocês tiveram nesse início. Né? Como que foi? O Dudu já é o cara que comanda mais a cozinha, é o cara que já coordena mais isso. O Gabriel já é o cara que coordena um pouco mais essa parte da inovação, de movimentar a marca, né? De fazer essas coisas acontecerem. E como é que foi isso? Criação de cardápio? Tem alguma receita que de repente vocês já tinham pensado antes e quiseram trazer logo de cara? Como é que foi esse movimento de criar cardápio? Acho que vou montar um restaurante, vou vender o quê? Como é que foi esse start aí? Assim, eu
O Dudu é o prático da cozinha, assim, monstro, sim. Bato palma pra esse cara todo dia. Agora, eu sou pitaqueiro. Tipo assim, na minha cabeça eu sei o que funciona, gosto de comer bem, sabe? Tipo, eu não gasto dinheiro com muita coisa, mas com comida boa, assim, sabe? Faço questão de comer uma boa comida para onde eu vou. Assim, é sempre a minha, assim, um dos meus planos altos, assim, aonde eu vou comer, o que eu vou comer, sabe? Eu adoro degustar e opinar também. Sempre tive amigos nessa área da cozinha. E assim, muitas das coisas que estão no cardápio são coisas que eu já sabia que funcionavam, outras coisas o Dudu já sabia que funcionava, mas faltava para a gente organizar as ideias, assim, precificar, botar uma receita direitinho e tal. E aí a gente contou com 2 amigos, né, que é o Glauco e a Mary, inclusive quero mandar um abração também pro Tigrão e pra Mary, se estiverem vendo aí. Pô, foram peças fundamentais para isso aqui estar acontecendo hoje. Basicamente sobre o cardápio foi isso, né? Uma reunião que a gente fazia direto. Uma enxurrada de ideias, né, que a gente tinha que sintetizar num cardápio enxuto, nossa loja é enxuta também, para funcionar na realidade, né? Muita coisa não entrou no cardápio, Muita coisa que a não gente entrou, queria que entrasse, não entrou. Fugia da logística, né? Agora a gente está tentando devagarzinho inserir coisas novas nos nossos cardápios, inclusive, ó, spoiler, tá vindo coisa nova. E também tem essa parte também da estrutura mesmo física do negócio, né? Isso inclusive é muito maneiro, né, Dinka? A gente, o Dinka, além de cozinheiro, ele é o pereirão, assim, é o cara que conserta qualquer parada quebrou aqui a chaleira. Ele vai lá, abre, vê a pecinha, a gente compra, ele vai lá e conserta. E também tem uma boa mão pra gente construir isso aqui, tudo a gente fez sozinho, a loja a gente pintou. Acho que a única coisa que a gente não fez aqui nessa loja foi o balcão, os móveis e essa parte de serralheria, né, Dica? Tirando Exato, isso, foi tudo que a gente fez, a gente foi buscar, a gente pintou, a gente botou os azulejos, aí a coisa a gente não fez. Mas, assim, tem muita nossa mão aqui dentro, assim, a gente... foi muito maneiro, assim, viver essa mão na massa também no início desse espaço físico, pra gente foi muito maneiro. A gente olha cada cantinho aqui, tem ideias nossas. E vai melhorar mais ainda. A gente está passando por uma reforma agora, semana que vem. A gente vai deixar a casa ainda mais bonita, mais confortável para quem estiver chegando. Maneiro. Faz parte do crescimento, né? É isso. E interessante sempre pensar em cardápio, porque hoje vocês, na verdade, vendem, não é só salada, né? O que tem hoje no cardápio da Adélia? O que a galera pode encontrar quando vem aí? Vai desde o café da manhã, almoço e café da tarde, né? Café da manhã e café da tarde são basicamente os lanches, tapioca, crepioca, sanduíche natural, que é o queridinho, eu acho, né? Um sanduíche natural. Temos as quiches, pão de queijo maravilhoso também, cafezinho da melhor qualidade, tendo a fé, moído na hora, passado no coador, perfeito. E tem o nosso açaí também, pro lanche O da açaí, tarde. os dias mais quentes, até para os dias que não são tão quentes, também cai sempre bem. Como é que é esse esquema desse açaí aí? Cara, assim, a Adélia, eu acho maneiro, assim, marcas que não, sabe, a Nike não vende tênis, sabe, eles vendem tudo, é a mesma coisa assim pra gente, né, assim, eu acredito que a gente sempre quis fazer um negócio bom, sabe, desde o início, assim, a gente não quer fazer nada normal. Então a gente tem sabores de tapiocas exclusivos nossos, que a gente criou combinações exclusivas nossas. O nosso açaí, ele é bem concentrado, ele não leva xarope, não leva emulsificante, corante, palatabilizante, ele é um açaí puro, de alta concentração, adoçado naturalmente com melado de cana ou com tâmaras. Inclusive a gente convida você a experimentar essa delícia, né? O açaí é um super alimento brasileiro, produzido aqui no Brasil, assim, cheio de antioxidante e, cara, um sabor assim bem original. Como ele é mais concentrado, ele tem um sabor mais terroso, mas ele é um açaí docinho, calma. Ele é um açaí docinho, não é um açaí salgado, igual a galera come no Pará. É o doce na medida. É o doce na medida certa, naturalmente, sem muita culpa, né? Já acompanha uma granolinha ou uma paçoquinha que a gente faz aqui na casa. Sobre o açaí é isso. Maneiro, muito bom. Sobre o açaí é isso. Muito bom. Açaí pra quem gosta de comer coisa original mesmo. Maneiro. Identidade, né, cara? Identidade. E vocês trouxeram isso, acho, pro bairro também, que é esse açaí. Eu nunca tinha visto nada parecido aqui no bairro. Então, além das saladas que vocês já fizeram, chegaram com o pé na porta mostrando para que vieram,
O açaí também é uma experiência muito diferente, todo mundo que eu conheço que já comeu, né? Eu também já experimentei, é muito bom mesmo. E não tem, ou não tinha até então, ninguém que fizesse isso próximo, nem mesmo as saladas por aqui, né? Então, vocês existem desde 2000 e... Pô, dei 3 anos. Indo pro quarto ano agora, 26? Quarto ano, né? Então, 23, 24, 25, 26. Abril 23, será? Eu acredito que foi. Dia 11 de novembro do 23, se eu não me engano. Aí vai 24, 25, 26. Não, foi 3 anos que passou agora. 22, 22, tá certo. Sou péssimo com data. Então, muita bagagem você já vem acumulando também durante essa jornada. Tanto com o cardápio, que vocês vão aperfeiçoando, que vocês vão mudando, que vocês vão aprimorando, né? Vão afiando o machado durante a jornada. Hoje vocês estão os dois ainda dentro da operação full time, né? Então vocês tendem a conseguir enxergar com ainda mais detalhes tudo que está acontecendo aqui dentro, desde o atendimento ao público, até mesmo as compras e a gestão de pessoas, que é totalmente diária, né? E é o coração do negócio. Então vocês vêm, no início principalmente, vocês faziam literalmente tudo, né? Fazia comida, atendia o cliente, respondia o WhatsApp, entregava, Até hoje até um pouco. comprava. Até hoje é assim, né? Até hoje ainda tem essa essência, né? Vocês estão nesse ponto de virada aí de 3 anos, indo para quarto ano de operação agora, mas buscando novos desafios também, né? Então, se a gente falar, para a gente fechar o que passou, o maior desafio que a Adélia teve no início, qual foi? Cara, um dos maiores desafios pra gente foi dar conta de tudo. Acho que é uma coisa assim, é uma engrenagem muito complexa. É tudo muito novo, né? E então, Tudo muito novo e muito intenso. Muito intenso. A gente teve que aprender muito rápido tudo, na pancada mesmo. Muitas horas em pé todo dia, né? Muito. A gente ficava aí 16 horas em pé todo dia. Era pauleira. Mas você tá falando uma dificuldade que a gente tinha e tem? Pode ser também. O que você tinha no passado que você ainda carrega no momento presente? Cara, a gente tá num ponto de virada, como você falou, assim, a gente... 3 anos, eu costumo dizer que 3 anos a criança, ela já come, já toma o café da manhã sozinha, ela já escova o dente sozinha, ela já brinca sozinha. Quer dizer, se brincar sozinha, ela brinca desde sempre, mas assim, a criança de 3 anos ela já está começando a entender o que é independência. Então a gente está começando a ter uma bagagem boa com relação a processos, né? Que eu acredito que seja uma das nossas maiores dificuldades e que a gente tem essas dificuldades até hoje, né? Que como a gente começou muito no bora, a gente acabou, assim, graças a Deus, assim, a nossa luta tem prosperado, mas, assim, é bem difícil você manejar uma operação, assim, é enxuta, mas não é nada enxuta. Não, São muitos muito insumos, complexo, né? assim, muitas coisas ao mesmo tempo de entrega, fornecedores diferentes, o cara não entrega, tu tem que comprar, e aí compra com outro preço, e compra quanto, tu sabe, o produto saiu de fabricação, saiu do fornecedor, assim, são muitas coisas. Então, assim, uma dificuldade. Criar processos pra gente é uma coisa que permeia a gente até hoje, né? Porque a gente começou muito no trabalho braçal mesmo, e vamos e amanhã a gente vê quais são os problemas de amanhã, e depois a gente vê quais são os problemas de depois. Hoje a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer isso, sabe? Então, a gente está agora dando bastante atenção para os nossos processos, para que a empresa rode com menos interferência nossa possível. É isso, assim, porque eu vejo muita gente reclamando de mão de obra, né? Realmente é difícil captar mão de obra, assim, principalmente qualificada. Agora, eu acho que a gente conversa sobre isso. Muitos dos problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia são por falhas nossas, assim, de não ter os processos certos. Falta de processo. Porque quando falta o processo, o colaborador ele fica sem norte. Às vezes ele erra não porque ele quer, não porque ele não prestou atenção, porque não tem processo para que ele acerte, sabe? Então a gente está dando bastante atenção para os nossos processos, para a gente ter cada vez mais independência do negócio aqui, o negócio girar cada vez melhor.
Acho que essa é a nossa Até dificuldade. por isso a gente trouxe o Gabriel. O Gabriel também ajuda a gente aqui com a Adélia, né? Ele ajuda a gente a se entender como marca, ajudou, né? Ajuda a gente com os processos, né? Enfim, em toda a parte financeira, em toda a parte que a gente ainda era mais cru, o Gabriel já tinha um histórico empreendedor maior, já tem as empresas dele que já são sólidas. Então ele é um norte pra gente, assim, pra gente evoluir cada dia mais, né? Sempre criando esses processos, criando a forma da gente estar sempre crescendo, né? E dar os passos certos no momento certo, também tem isso, né? Assim, eu sou muito pra frente e o Dudu é muito pé no chão. O Gabriel é o terceiro elemento que bota as nossas ideias, assim, estamos sempre ponderando os nossos passos, os nossos caminhos. Assim, essa é uma outra dificuldade, com certeza, né? Tipo, a gente tinha nossas planilhas, a gente tinha uma organização mínima, sabe? Mas, assim, a gente não tinha um controle detalhado do nosso negócio, né? Tinha muita grana que a gente não fazia ideia para onde que ela ia, caraca, estamos anotando tudo e a gente não está vendo esse valor acumular, vamos botar assim, né? Porque a empresa precisa acumular um caixa e a gente não via, a gente não sabia para onde estava indo. O Gabriel chegou com toda a estrutura profissional de visão de negócio, missão, visão, valores, organizou tudo. A gente tem hoje a gente tem outra visão da nossa marca, assim. A gente como se fosse um piloto de carro, assim, fazendo uma curva bem feita, sabe? O carro na mão dele, assim. A gente está se sentindo bem seguro, assim, hoje dos nossos passos, né? Porque às vezes, quero montar, o cara abriu uma loja, tá emocionado, quero abrir uma outra loja, não sei aonde. Meu irmão, não é o momento certo pra você fazer isso. Você tem que analisar, pé no chão. Então, assim, Gabriel é esse terceiro elemento que está sempre permeando todos os nossos passos, assim. Contratação, demissão, a gente está sempre botando tudo na mesa. Nossas reuniões são maravilhosas, sempre muito produtivas. Propaganda do cara tem que fazer. Isso não estava combinado, mas não tem como não falar do cara, que a gente, muito grato por toda a dedicação, entrega, profissionalismo, toda a bagagem. Muito bom. Faz total diferença pra gente hoje. Obrigado. Pra mim é sempre um prazer, né, cara, ouvir de vocês. A gente está muito junto, né? Todo esse tempo que a gente tem trabalhado, inclusive a pergunta que até nem foi combinado de fato, né, mas até entender de lá pra cá. Cresceu ou não cresceu o negócio? Cresceu. Cresceu um pouquinho? Cresceu bastante. Crescer, né? Com certeza. Cresceu bastante. Então, e com crescimento. E crescendo com uma direção organizada, então com qualidade. E dentro do que a gente desenhou. Você crescer perdido, aí acaba que é um crescimento que não gera resultado, né? Você cresce sem norte, sem direção. E dentro do que sem objetivo. Dentro do que a gente desenhou lá atrás, né? Acho que o mais legal de tudo isso é que o meu maior desafio ainda tem sido esse, né? De tirar vocês da operação, porque o dono do negócio que está 100% na operação, como eles estão ainda até hoje, eles acabam não conseguindo tomar mais braços para crescer ainda mais, como a Adélia tem um potencial enorme, gigante, porque ainda tem essa falha nos processos que a gente está corrigindo, muito voltado às vezes para pessoas, que às vezes a gente coloca o processo, desenha, vamos começar a implementar e aí acaba girando um pouco a rotatividade, o turnover, são coisas que a gente tem buscado resolver ainda, porque é um negócio, para quem trabalha com alimentação, sabe a dificuldade que é de conseguir também captar e reter pessoas, né? Então, às vezes não só a implementação do processo na prática, mas ter pessoas boas do lado para que realmente estejam dispostas a implementar e acreditar no sonho, né? E hoje vocês acabam vivenciando um pouquinho ainda, menos do que antes, a gente está mais perto do que era antes, para que realmente vocês possam estar começando a sair mais da operação 100%. O Dudu é o cara que ainda comanda a cozinha, então é o coração dele, tá aqui durante, mesmo crescendo, a gente sabe que são os olhos do negócio, né? Para que possa estar crescendo o negócio na íntegra aqui, olhando, observando os detalhes e corrigindo o time. E o Gabriel com essa veia criativa, pulsante por inovação, né? Tá fazendo os processos externos que a gente precisa ter, principalmente voltados para marketing, para branding. Então são coisas que a gente tem trabalhado,
que a gente vai executar, já vem executando na verdade, desde o final do ano passado, e agora até o início desse semestre, até o final, desculpa, desse semestre ainda, esse início de ano, se Deus quiser a gente vai conseguir fazer para poder a Adélia conseguir continuar crescendo, porque é necessário. Eu falo sempre que tem muita gente que tem medo de sair do operacional, né? Eu digo que quando que você sai do operacional? Cara, impossível você sair 100% do teu operacional, porque isso que a gente está fazendo aqui agora, gravar, isso é operacional. Não tem ninguém fazendo por nós. E a gente está falando aqui da marca, né? Da história de vocês. Isso é trabalho operacional também, né? Só que é estratégico. A gente está falando sobre crescimento, sobre coisas que aconteceram lá atrás e que a gente quer conseguir continuar construindo. Mas obviamente que existem coisas que a gente precisa ter maturidade de falar, cara, isso daqui já está na hora de eu passar para outra pessoa tocar, porque se eu não pensar lá na frente, se eu não fizer um marketing melhor, eu não conseguir desenvolver, comprar melhor, eu não vou ter quem faça, e aí o negócio vai estar fadado a algum problema, de repente a gente não conseguir dar sequência no crescimento como a gente quer, né? Eu, assim, salvo muitas considerações que a gente pode fazer para essa frase, eu tenho grande dificuldade de frases curtas, inclusive, porque às vezes são temas complexos, que você bota uma frase curta e, sabe, tem outras nuances que fazem com que ela ali não seja, sabe, nenhuma frase curta ela é firme, sabe? Mas eu ouvi essa semana um cara que falou em 1980 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, se você trabalha 12 horas por dia, você é muito preguiçoso. Ele está falando de quem está empreendendo, obviamente, não faça um corte, mas, assim, no sentido de que você pode criar os processos para que a sua empresa rode com menos dependência de você. O cara, nesse caso, o cara contratava uma mão de obra excelente, nem sei qual era o trabalho dele, mas está documentado lá, enfim. O cara contratava a melhor mão de obra possível para fazer o negócio dele, e o cara ficava analisando os gráficos ali, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer com essa frase e, assim, eu me apeguei um pouco a essa frase, sabe? Quanto mais eu me organizo, eu trabalho melhor, sabe? Trabalhar melhor não é trabalhar muito, é trabalhar com qualidade, gerindo o seu tempo, tendo tempo para você, meu irmão. Ninguém é escravo de trabalho aqui, todo mundo merece ter um momento com filho, com a esposa, sabe? Um momento de lazer, não tem problema de ser dia de semana, desde que as coisas estejam alinhadas. Então a nossa meta é justamente essa, criar os processos para que o nosso negócio funcione de maneira mais independente da gente. Não é a princípio, não é o nosso objetivo largar o negócio aqui e partir para uma outra parada, mas cada vez mais profissionalizando para a gente ter um funcionamento melhor para todos. Para todos. E a gente está inserido no começo, né? Até agora a gente está bem inserido também. Eu acho que isso foi muito importante também para a gente entender o nosso público, ter o feedback direto. Lógico, né? lógico. A gente realmente entender todo o processo, que agora a gente está começando a entender mais ou menos. Mas esse contato com o público, que hoje a gente tem, a maioria dos nossos clientes acabaram que viraram amigos nossos. A gente gera essa conexão muito mais forte. Mas que a gente sabe que para o negócio em si, não é que não seja ruim, mas que a gente precisa enxergar de outra forma, né? Amadureceu, né? Eu acho isso muito interessante o que o Dudu falou agora, porque eu vejo muita gente com grana para investir, investe e já quer ficar no sofá de casa já desde o início. Cara, é muito importante você estar com a mão na massa, porque você valoriza a sua mão de obra, você sabe como é que funciona, porque às vezes você cobra, isso já aconteceu com a gente, né, Dinho? No início eu cobrava coisa, por exemplo, de manhã eu estava fazendo compra no mercado, chegava aqui, o negócio não estava do jeito que eu imaginava, eu cobrava a pessoa, sabe? Sendo que não dava para fazer aquilo daquela forma que eu estava imaginando. Enquanto eu estava fora, a coisa estava funcionando de outra forma, e a gente errou. Era um outro contexto. Eu errei, sabe? Então, assim, a gente precisa estar com a mão na massa para a gente entender como é que funciona de fato o nosso negócio, para que a gente não cobre excessivamente, para que a gente entenda, crie relacionamento com o nosso colaborador, crie relacionamento com o nosso cliente. Afinal, o negócio, ele é reflexo do dono, né, Bel? Exato. Todo negócio é reflexo do dono, assim. Então, tem que ter a identidade do cara ali. Se o cara não está presente, a conta fica a mercê, sabe qual é? De coisa assim, de coisa fácil. E, tipo, a gente valoriza a nossa mão de obra, a gente entende o nosso negócio, sabe? Pô, eu fui recentemente num restaurante lindo, passar em frente ao restaurante e falar, cara, que coisa maravilhosa, cara. Pô, parece que eu nem tô no Brasil.
Pô, entrei no restaurante pra comer uma parada, tava com a minha família, era um restaurante de carnes, eu pedi uma empanada argentina de cupim com requeijão de corte, irmão. E sabe o que é um cupim, sabe o que é um requeijão de corte, tudo pra dar certo. Cara, eu pedi, o negócio veio desse tamanho, esturricado, e tipo assim, cara, assim, não tinha nada de requeijão, o cupim era uma parada assim, uma carne seca, um pouquíssimo. Pô, fiquei muito chateado, sabe? Assim, então, é importante a gente entender o nosso negócio, estar presente, fazer questão de entregar aquilo que a gente está prometendo, sabe? Porque senão tu promete uma parada e o cliente chega na ponta come uma parada horrível. E como já foi em outros restaurantes, a gente vive conversando sobre isso, né? Vai no restaurante que tem um branding lindo, né? Tá lá, famosona, você vai, mano, a gente não entende porque que fica queimado, cara. Então, assim, acredito eu que a gente tá caminhando agora para construir um branding forte, assim. Existem dois caminhos, né? Quando a gente construiu o brand desde o início e fazer o que a gente está fazendo. A gente primeiro botou o negócio para girar e depois a gente construiu o brand. Hoje a gente entrega um produto de qualidade, de fato, sabe? A gente deu atenção primeiro pro nosso produto, viu como é que ele girou e agora a gente vai mostrar como é que a gente enxerga a nossa empresa através dos nossos conteúdos. Perfeito. Assim, quando eu comecei a sair mais de loja, né? Hoje a gente tem um grupo com algumas lojas, mas eu e meu sócio, a gente ficou 7 anos direto na operação. Eu lembro disso. Então, assim, foram 6 anos direto sem tirar férias, né? Porque, de fato, a gente vivia o nosso negócio e quando a gente montou a primeira loja, né? A gente foi aprender na raça também, na massa, metendo a mão na massa todos os dias. E eu acho que isso é fundamental. Eu vejo que todo negócio, o dono precisa saber cada detalhe da operação. Ótimo. Ah, eu preciso saber fazer? Cara, se possível, sim. Porque se algum dia, ainda mais dessa fase de execução, né, muito operacional, você não tiver a mão de obra principal para executar aquilo, você não tem negócio. Então, pô, se o cara que tá na tua chapa aí faltar, se tu não souber fazer, e aí tu vai fechar a porta? Uhum. O sonho é teu, o negócio é teu, não é Lógico. dele. Então, o compromisso inicial com o negócio é dos donos, dos sócios. Então, eu e meu sócio, a gente sempre fez literalmente de tudo dentro da loja. E isso foi muito bom, até porque quando a gente foi começando a crescer e colocar mão de obra e principalmente a criar processos, a gente já sabia exatamente as dores e as nuances que o negócio precisava ter. Então, não criava uma coisa do nada. Eu sou formado em administração, então quando eu montei o meu negócio, eu já tinha montado um planejamento para aquilo ali acontecer, um plano de negócio para poder executar. Mas durante o plano, antes, era uma coisa. Era tudo coisa da minha cabeça, né? Que eu estudava, que eu desenhei, que eu apliquei. Mas quando a gente foi pro campo de batalha, muitas das coisas eu precisei ajustar. E a nossa orientação normalmente existem processos que você não precisa perder tempo para deixar perfeito antes do negócio começar. Você tem que ter minimamente o caminho para poder executar aquilo ali. E durante o dia a dia da operação, você vai ter que ajustar. Porque você vai pensar que, de repente, teria que ter um fogão aqui de 4 bocas. De repente você vai ver que você só usa 2 no dia a dia. Então, ou ao contrário, cara, acho que 2 dá, daqui a pouco você vai crescendo, você vai ampliando. Então, conforme a necessidade, tem gente que espera chegar no momento perfeito. Não, só vou montar um negócio no dia que eu tiver o dinheiro de caixa reserva durante tantos meses, durante tantos anos, ou então vou só quando eu tiver o equipamento perfeito, ou quando eu desenhar todos os processos da minha empresa. E na maioria das vezes, muita gente desenha pra caramba processo, paga consultoria para poder o cara vir só mapear processo, entrega aquilo pro dono, o cara vira as costas, vai embora, o dono pega e ó, gaveta, e não usa. Então, assim, existem muitas formas de criar processo. Desde que a gente, por exemplo, começou a trabalhar, nosso foco maior sempre foi muito mais voltado para a área financeira e a gestão do negócio como um todo, né, para que a gente pudesse trazer mais clientes, vocês terem acesso à informação, dados, né, do negócio, para que a gente pudesse estar tomando decisão e sabendo apertar alguns botões ali, como a gente faz hoje, para decidir que caminho que a gente está indo com segurança, né? E hoje em dia a gente tem maturidade suficiente para poder realmente enxergar cada vez mais os problemas que a gente sabe que existem, e a gente já vem desenvolvendo muitos processos,
e agora de fato é colocar para rodar de forma mais eficiente. Exatamente porque é a etapa que a gente está vivenciando Tirar do hoje, papel. que é tirar do papel, exatamente, e muitas das vezes para tirar do papel, aqui você precisa também estar livre ali para poder olhar, porque muita gente cria muita coisa toda hora. O empreendedor é muito criativo. Toda hora tem uma ideia nova, toda hora cria uma coisa nova, mas perde o foco de controlar. Então, de que adianta você só planejar, executar e não controlar? Porque toda hora você cria uma coisa nova, e isso é desgastante para o negócio e principalmente para o funcionário, que, cara, toda hora esse cara vem aqui, bota uma coisa nova, uma atividade nova para eu fazer. Antes era assim, agora é assado, toda hora muda. Então, o planejamento, ele traz esse ensinamento para a gente também de que a gente precisa ter resiliência e foco, principalmente para planejar, para agir, para controlar e continuar fazendo os ajustes necessários para o negócio poder dar certo. Então, isso é muito importante. E a gente está exatamente nessa fase agora, né, de aplicação, de fazer com que vocês possam estar enxergando o negócio de uma outra ótica, como vocês já têm maturidade hoje para fazer, e a gente continuar crescendo e levando a Adélia para onde vocês querem que ela chegue, né? Para onde ela merece estar. E a gente vê muitas coisas aí pela frente, e obviamente entrando nesse bloco final aí também da nossa entrevista, do nosso bate-papo, entender um pouco hoje, 2026, para onde que a Adélia está indo, quais são os planos e sonhos de vocês aí para o negócio de vocês. E aí eu quero ouvir os dois um pouquinho do que vocês têm pensado, o que a gente tem planejado, mas principalmente de vocês como fundadores, como netos da Dona Adélia, tem pensado em colocar a Adélia aí para o mundo ou só para Campo Grande? O que vocês têm pensado aí? Quais os planos da Adélia? Cara, a gente não tem uma meta específica, a gente está na fase de crescer com qualidade, e aí quando a gente achar que é a hora certa de dar algum outro passo mais adiante, a gente dá, mas a gente está muito apegado com o momento presente, que a gente já está num momento de inovação, de crescimento, mas não descarto a possibilidade de franquear, de abrir uma outra operação e ter só as 2 lojas. Sim, tem muitas possibilidades, mas a gente está bem aberto ao que vai acontecer naturalmente. E a gente está caminhando para isso, né? Porque eu acho que a gente pensar nessas possibilidades sem estar 100% a gente nunca vai estar, né? Mas com uma organização que a gente considere boa, para conseguir replicar isso em outra, ou ampliar essa, não sei, talvez, né? Pode ser que seja também. A gente precisa estar com os processos muito bem alinhados para a gente ter um crescimento saudável, né? Não dá aquele um passo maior que a perna. Até porque é isso, muito empreendedor já nasce, acho que a maioria das pessoas, eu quero ter 10, 20, 30 lojas e esquece de viver esse momento presente, né? Então a gente conversa muito sobre isso. Calma, tudo tem um momento certo. Às vezes a gente quer avançar demais e a gente às vezes acaba desrespeitando as fases da vida, né? Como você falou, o negócio normalmente ele precisa ter uma certa maturidade. Vocês já romperam a maior bolha de todo o negócio, que é morrer dentro dos primeiros 3 anos de vida. Então já são sobreviventes, né? E entrando agora de fato numa idade onde a empresa começa a viver um novo ciclo. Como você falou, né? A forma como a Adélia foi criada e viveu até aqui os primeiros 3 anos era um modo muito de sobrevivência, no modo brasileiro de agir, que é o contrário do que está escrito na bandeira, né? É progresso e ordem, e não ordem e progresso, né? Então, nasce com essa veia brasileira empreendedora, que é a raiz mesmo, fazendo o movimento acontecer, e conforme a maturidade vai acontecendo, a necessidade do negócio, a necessidade dos sócios, porque vai cansando também, ficar 15, 16 horas em pé o dia inteiro na operação, não só aqui, porque daqui você sai, vai comprar, vai no mercado, vai de moto, vai entregar, então tem várias coisas, fora a vida familiar que também vai acontecendo, que nesse meio do caminho nasceu o Ravi, né, que é fruto da Adélia aí também, né, que nasceu já quando o negócio também já estava em movimento.
Então, muitas coisas vão surgindo durante essa etapa e o ciclo da vida vai mudando, né, durante essa jornada. Então, é importante a gente vislumbrar crescimento, mas e o agora? O que eu estou entregando nesse momento para o Eduardo como pessoa, para o Gabriel como pessoa, como pai, como marido? Então, viver esse momento presente ele é fundamental, até mesmo porque muitos empresários quebram quando vão para o segundo, terceiro, quarto unidade de forma, não digo nem só planejado, porque às vezes tem muito planejamento, mas o desafio que é você ter 2, 3 unidades, ele é infinitamente maior do que você ter só uma, né? Então eu converso com muita gente, eles falam assim, cara, queria voltar lá para ter só uma lojinha, né? E de repente deixar a lojinha rodando e eu estar tendo mais qualidade de vida, estando mais próximo do meu time, dos meus fornecedores, da minha equipe, vivendo bem, né? E às vezes criando outros negócios ali para poder eu ter um pouco mais de tranquilidade, mas quando você cresce, o problema cresce junto, né? Então, vem o ônus e vem o bônus, nem sempre acompanha o ônus. Por isso que eu digo, né? A gente não mira nada, assim. A gente tá gostando do que a gente está fazendo, a gente se identifica com o que a gente está fazendo e a gente gosta de estar aqui hoje. A gente não descarta a possibilidade, de repente, de franquear, de vender, sei lá, mas a gente tem bastante carinho com o que a gente está fazendo agora, cara. E aí fica até uma dica também, cara. Para quem começou a empreender em qualquer área, cara, assim, se você tem família, cara, pô, não bota o negócio antes da família, sabe? Tenha tempo, queira ter tempo de qualidade com a sua família. Hoje eu vejo pouco o Ravi, vejo o Ravi quando ele acorda, quando ele está indo dormir e final de semana, assim, um pouco do sábado e o domingo todo, valorizo muito, assim. A gente precisa estar bem, a gente precisa olhar para os nossos filhos com atenção, sacou? Tipo, não volta atrás, meu filho nunca mais vai ter 2 anos de idade, sabe? Então, assim, a gente, principalmente eu que estou nessa parte criativa, nessa parte visual, eu preciso muito estar me inspirando e tal. Eu me inspiro muito com meu filho, com minha esposa, em casa, nos nossos momentos, pô, de diversão, sabe, nossos momentos juntos me inspiram, sabe, me dão ali o combustível mesmo para eu vir aqui, me dão sentido para a vida, sabe. Acho que quando você bota um negócio acima de qualquer coisa, sabe, você está botando em secundário que precisaria estar em primeiro lugar, sabe. Esse também é um movimento que o Gabriel faz, que eu admiro muito, assim, o cara é super organizado e ainda se consegue super ter tempo de qualidade com a Helena, com a Duda, com a Evelyn, assim, acho que mais do que ter dinheiro, galera, acho que a gente precisa procurar querer ser bem sucedido. Isso é muito mais importante do que fortuna, tá ligado? A gente querer ser bem sucedido na nossa vida, no nosso negócio, na nossa família, sabe? Sendo pai presente, sabe, tendo assim a necessidade, a vontade de que, cara, eu quero ter mais tempo para minha família, sabe? Eu não quero ter muitas riquezas, sabe, assim, não desprezo, assim, não rejeito o que pode vir, sabe, mas a minha meta é ser bem sucedido, assim, hoje. Ter tempo para o nosso negócio, executar bem o que a gente está fazendo e ter tempo também para cuidar de quem me faz ser mais eu, sabe, que no caso é minha filha, minha esposa, minha casa, sabe, a música. Acho que a gente não pode botar em primeiro lugar o trabalho, sabe? O dinheiro nunca pode ser o principal. Todo mundo que quer empreender pensando no dinheiro quebra. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. É natural isso acontecer, porque o negócio é você se apaixonar pelo problema. Quando você constrói um negócio, você está construindo soluções para resolver o problema de outras pessoas. Não necessariamente, às vezes, o seu problema. Às vezes é um problema que você vivencia. Às vezes até por própria necessidade se cria um negócio. Mas você está resolvendo o problema de alguém. Uma empresa nasce para servir outras pessoas. Óbvio que o propósito básico de qualquer empresa que não seja uma ONG é dar lucro, né? Então, muitas das vezes, a gente precisa fazer com que o negócio dê lucro, não somente pensando em gerar riquezas absurdas, mas ele precisa de dinheiro para sustentar, para pagar os funcionários, para pagar os sócios que estão investindo o seu tempo ali. Então, mais do que nunca, o dinheiro ele tem que ser consequência de como você está resolvendo um problema. Se você resolve aquele problema de forma muito eficiente, muito eficaz, a consequência disso é que outras pessoas repliquem essa solução e, consequentemente, mais clientes você tem, você consegue ter o resultado financeiro que o negócio precisa
para viver e automaticamente para poder proporcionar essa qualidade para Uhum. os donos, né? Então, se apaixonem pelo problema. Muita gente fala, Gabriel, por onde que eu começo? Quero empreender, mas o que eu faço? Eu gosto de tocar violão, eu gosto de cozinhar, eu gosto... Uhum. Cara, como que você conseguiria ajudar outras pessoas a resolver os problemas que de repente elas têm através de alguma coisa? Qual a dor que você já se deparou no mundo que você poderia estar resolvendo ou ajudando a melhorar? Não é inventar roda, já existe às vezes o problema, mas a forma como você enxerga que aquilo ali pode ser feito é diferente. E aí você vai criar uma solução para aquilo ali. Então, e às vezes você vai se associar com alguém que de repente venha a corroborar com esse crescimento. Então, o problema já existe, basta a gente ter a mente e a visão acesa ali, aguçada para poder resolver. Uhum. Se apaixona por ele e vai com tudo, porque a chance de dar certo é muito grande. E você, Dudu, como é que você enxerga esse crescimento da Adélia aí? O que você tem pensado para o futuro do teu negócio? Ó, a Adélia, pra mim, já estava falando sobre o crescimento, né? Principalmente como evolução pessoal, desde o começo, tem sido muito, muito importante para mim. E eu acredito que vai continuar sendo, né? E eu acho que eu tenho quase a mesma visão do Gabriel, né? A gente está nesse caminho de chegar numa organização razoável, para a gente pensar em dar os próximos passos, né? De ou abrir ou franquear, ou abrir uma nova unidade ou na Zona Sul, Campo Grande ou em outra cidade. Isso não importa muito. É pra gente continuar caminhando. Eu sou muito do dia a dia, do tipo, one step, né? Eu tô vivendo sempre o passo do dia seguinte. Eu não visualizo muito lá na frente. Então a gente está nessa batalha aí, evoluindo como pessoa, evoluindo como empresa, para chegar no nosso objetivo, que é basicamente do Gabriel, né? E objetivo financeiro e pessoal ao mesmo tempo, de realização, querendo ajudar sempre os nossos colaboradores, que são muito importantes também, e fazer todo mundo evoluir junto e levar saúde para a galera. Bom, que é o propósito principal, qualidade de vida e saúde, né, da Adélia. Vocês fazem muitas conexões com algumas pessoas, isso vem acontecendo desde que a gente começou a pensar mais nisso, né? E se conectar com outros empreendedores, com outros empresários, com a galera que está fazendo um movimento legal também voltado para a linha de saúde e bem-estar. Então, a Adélia cai literalmente como uma luva aí, também com vários outros negócios que também precisam se conectar com pessoas. E vocês têm essa visibilidade, né? O negócio tem sido hoje uma referência muito grande no bairro de Campo Grande, por pessoas que pensam, né, em qualidade de saúde. Dificilmente hoje você encontra alguém que de repente frequenta alguma academia, que nunca ouviu falar da Adélia em Campo Grande. Com certeza, a cada 10, 7, 8 pessoas já ouviram falar. Nem todos de repente já experimentaram, mas já ouvi, já viu algum conteúdo deles na internet. Então isso é se tornar referência, e muito do meu papel aqui também é exatamente abrir essa visão de vocês para esse crescimento, que não necessariamente seja, né, um crescimento, nossa, gigante, monstruoso, mas crescimento para o que a unidade de vocês ainda pode suportar, que ainda tem muita coisa para crescer. Ótimo. A gente já conseguiu crescer bastante, né, de muito trabalho de fato que tem sido feito, mas ainda tem muita coisa a ser explorada e a crescer de fato para que vocês possam ter o negócio de vocês do jeito que vocês querem. Então é um prazer para mim, um privilégio também ajudar vocês dois amigos aí, que a gente tem conseguido fazer essa realização. Para mim é muito gratificante, muito prazeroso fazer parte dessa história, com certeza. Aí só tenho a agradecer a vocês, tanto por a gente estar aí gravando, construindo, levando esse conteúdo, essa história de vocês para a turma que assiste a gente, e obviamente que também está agradecendo por me deixar fazer parte desse projeto, né, que a gente já tem trabalhado aí durante todos esses meses. A gente está aí há quase um ano juntos, um pouco mais de um ano, se não me engano. É um pouco mais. Um pouquinho mais de um ano juntos, e graças a Deus a gente vem crescendo, e é um trabalho que é ganha-ganha, né? Vocês crescem, eu cresço junto em termos de
de maturidade, de humanidade, de ver É benção. os sonhos acontecendo na vida das pessoas, é uma coisa que para mim é muito gratificante, né? É benção. É um propósito de vida que meu, né, que de fato é ajudar as pessoas a se organizarem, se planejarem, se organizarem, agirem, controlarem, enxergando pontos estratégicos no negócio que são fundamentais para que elas possam realizar seus sonhos, assim como eu também venho realizando os meus, né? E um dos meus sonhos é exatamente poder realizar outras pessoas. Né? Ah, É servir, né? Então é o mestre servidor, então é. a gente busca de alguma forma estar sempre estudando, aperfeiçoando para poder estar servindo e ajudando outras pessoas que não vão nem só direto aos sócios, né? Mas as famílias que vocês também têm por trás de vocês, que vocês Lógico. também Com certeza. carregam junto, as famílias de vocês. Isso é muito legal. Fora todo mundo que já consome os produtos que vocês, como vocês falaram, né, ajudam a mudar de vida, se alimentando melhor na correria do dia a dia, uma alimentação saudável, com produtos que fazem trazer energia, vitalidade. Então isso é muito importante, né, cara, na vida de todo mundo. E pra gente poder fechar, tem sempre aquela pergunta surpresa, que aí realmente não tinha nem nos scripts aí de vocês, mas pra galera que já acompanha a gente, Que scripts que não sabe tem. bem, né? Então, entender um pouquinho sobre a pergunta surpresa. Preparado? Pode mandar? Vamos ver o que vocês têm. Eu falo muito sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, e eu vejo que é uma dor que o nosso país tem, muito evidente, e eu me esforço bastante para trazer isso para a realidade das pessoas. Tanto adultos como crianças, né, com os projetos sociais que eu faço, com as aulas que eu dou para criançadas, adolescentes, nas consultorias, e me comunicando com a turma. E aí trazer para vocês um ponto que eu quero que vocês possam refletir, e muita gente às vezes acaba nunca pensando nisso antes. Como vocês são dois, um vai ter um pouquinho mais de tempo que o outro para pensar. Então, começar pelo Biel, para poder pegar logo de cara e deixar o Dudu pensando um pouquinho mais. Quando que foi, e se foi, que você começou a perceber que era necessário você ter uma gestão mais eficiente das suas finanças? Teve algum momento na tua vida que você se deparou, que você falou assim, cara, Pessoal da empresa. pessoal, acho que principal, né? Ou se de repente foi um momento da empresa, aí vem o que vem na tua cabeça. Qual foi o momento que de repente uma cena, alguma coisa que te marcou muito, você viu e falou, cara, eu preciso ter uma gestão mais eficiente sobre as minhas finanças para que eu não passe por isso de novo, ou para que eu conquiste alguma coisa? Cara, acho que foi esse momento mesmo de olhar a conta e falar, cara, a gente já vendeu tanto, era para ter tanto aqui na conta, e não tem tanto aqui na conta. O que tá acontecendo para onde esse dinheiro tá indo, sacou? E, pô, eu e o Dudu, a gente dando o nosso melhor na parada, dando tudo que a gente podia, como que a gente faz até hoje, né? E, cara, a gente não conseguia descobrir, sacou? E, tipo assim, a gente precisava de fato de um terceiro elemento. E o Gabriel é a pessoa perfeita para isso, porque, assim, tem todo o know-how de várias áreas que a gente precisava de maturidade, sabe? Acho que foi duas coisas. Foi essa questão de perceber que a gente tinha que ter um controle muito melhor do que a gente estava tendo, porque, tipo, a gente tava dando sangue e, cara, cadê o retorno disso? A gente não tava vendo com os nossos olhos assim nus, sabe? E também essa questão de um terceiro elemento para estar ponderando as ideias, ajudando a gente a dar os passos. Acho que foi nesse momento que eu percebi que era interessante a gente ter a sua companhia. Boa, boa. Mas na tua infância, adolescência, teus pais, alguém de repente, ou escola, trazia essa maturidade sobre finanças para Nunca. essa vivência, essa experiência, Nunca. com o olhar do dinheiro, com esse cuidado, exatamente para vocês saberem nesse momento como você sentiu essa dificuldade? Nunca, cara. Mas eu vejo que quem tem meta tem que ter organização, não tem jeito, mano. A não ser que tu não tenha meta na tua vida, tá ligado? Aí tu vai viver hoje, ganhou hoje, gastou hoje. Amanhã tu vai ganhar e vai gastar. E aí vai ter um momento que tu vai precisar ter uma parada e tu não vai ter, tá ligado? Que assim, que não seja isso, mas de repente uma doença, alguma enfermidade, um acidente, porra, Algum sacou? problema vai Algum acontecer. problema, meu irmão, sacou? Eu vejo muito isso, a galera que roda de moto, né? Os caras motoboy, assim, acha que tá empreendendo e tal, beleza, mano. Assim, qual é a reserva que você tá fazendo, mano? Caiu da moto, e aí, o que vai ser? Que dinheiro tu vai comprar o teu remédio, mano?
vai ficar parado em casa 1 mês, 2 meses. Da onde que vai entrar a grana? Da onde que vai entrar a grana? Então, tipo assim, mano, é preciso, de fato, ter uma organização. Mesmo que tu não tenha meta, porque uma hora tu vai precisar ter um caixa, sacou? E principalmente para quem tem meta, tem ambições, né? Eu me considero uma pessoa muito ambiciosa, tenho, assim, muitos sonhos. E, cara, eu vejo que cada vez mais necessário eu ter que segurar e me organizar, senão não dá para chegar lá, irmão. Não dá para chegar lá sem organização, não dá. Eu sou muito impulsivo, tenho TDAH, então a organização para mim é uma coisa que é muito, assim, muito distante, mas estou procurando cada vez mais ter a noção do que entra, do que sai, para poder conseguir realizar minhas metas. Sabe? Minhas metas são as metas da minha família, pro Ravi, para a gente como família, tem que ter atenção, senão tu é engolido, sabe? E tu fica, meu irmão, tu fica na mão. Fica na mão. E aí, Dudu, quando é que tu se deparou com essa necessidade de falar, cara, eu tenho que ter um controle melhor financeiro aqui para de repente não passar por isso de novo? Uhum. Na minha vida particular eu me considero bem organizado. Eu, assim, não tenho muito esses sustos assim. Eu sou pão duro pra caramba. E aqui, realmente, na Deli foi que eu vi essa necessidade, né? Porque a gente dependia disso também, isso acabava afetando a gente na nossa organização financeira, porque às vezes a gente tinha que tirar tudo que a gente tirava, né, do nosso salário, a gente tinha salário, depois não tinha salário, depois a gente pegava pra pagar a conta. tinha 100 mil na conta, depois tinha 50, depois está devendo 5. A gente não sabia o que estava acontecendo, né? Então, acho que Gabriel me apresentou você, né? E falou sobre o seu serviço, sobre o seu acompanhamento. Eu achei muito legal, estava realmente precisando muito. E foi isso. Dudu tinha conta no banco? Não tinha conta. Aprendeu a fazer Pix mês passado. Não tinha conta. Mas é interessante, mano, pensando aqui, Gabriel, tipo assim, irmão, tu tem uma empresa. Vamos supor que você não tenha tanto controle. Quanto que é saudável você tirar de salário pra você? Uma dúvida muito pertinente. Não sabe, pô. Na vida da maioria Tu não sabe, pô. das pessoas. Se não tiver um controle Exato. maneiro, bom, assim, um controle de qualidade mesmo, você não sabe nem quanto que é saudável você tirar. E aí muita gente quebra porque mistura a conta da empresa com a conta pessoal, acha que tá vendo o bagulho crescendo, já era, filho. Muita gente fala assim, pô, minha empresa não me dá nada. Não, minha empresa, cara, não ganho nada. Aí a gente começa a fazer o trabalho, vai entendendo, começa a destrinchar, daí a empresa paga o aluguel, a empresa que paga o... Não, mas só paga o meu aluguel, eu também não tiro dinheiro, como é que eu vou fazer? Aí a empresa paga a viagem, a empresa paga as compras. Tênis de R$2.000. Olha aqui o quanto que a empresa não te paga. Isso no começo, eu e o Gabriel, a gente tinha essa consciência, isso era meu e dele. A gente assim, cara, a gente tem que fazer o negócio acontecer para um dia a gente conseguir tirar alguma coisa melhor, né? A gente não pode se emocionar agora, querer tirar muito dinheiro, porque até se a gente tivesse feito, teria quebrado. O que ele falou bem. Eu acredito. Agora há pouco tempo ele falou isso. Todo mundo que abre querendo ganhar dinheiro, a chance de quebrar é muito grande, porque a pessoa acha que é abrir e ganhar. Não, tem que ter a consciência. Meu salário tá ali já. Pô, tipo assim, Ir com muita calma. outra dica, cara. Iniciou um negócio? Meu irmão, come ovo com batata doce todo dia. Sabe qual é? Sério, mano. Porque a galera tem essa impressão, né? Pô, meu irmão, mas tá vendendo. Meu irmão, segura a tua onda. Segura a tua onda. Quando eu comecei a empreender, o meu combinado com o meu sócio, com o Érico, a gente ficou 1 ano sem tirar 1 centavo, né? Então, realmente foi um ano, exatamente isso aí que tu falou. Sobrevivendo, né? Então, agradecer meu sogro aí que, na época, eu tava começando a namorar a Evelyn, final de semana, que ele segurava lá no lanche em casa, dele, na casa dele, né? Então, que a gente ia visitar para namorar, eu sou o dinheiro da passagem para ir e para voltar. E às vezes nem para voltar tinha, ele ainda me trazia em casa. Então, sogrão, beijo, te amo. Né? Então, assim, realmente a família ajuda muito nesse momento. E o momento certo, às vezes, de empreender é quando a gente tem mínimo de responsabilidade com outras pessoas, né? Exato. Então, assim, tem muita gente que vai empreender por necessidade, que é a maioria das vezes, em momentos onde já está casado, com filho. E é um baita desafio, porque... Né, tem que sustentar uma estrutura, às vezes acaba sendo mandado embora do trabalho e precisa começar a fazer renda de alguma forma,
Ou tem gente que quer sair do trabalho porque está muito insatisfeito e monta um negócio do nada, sem experiência nenhuma, nunca empreendeu. E dentro desse trabalho a pessoa quer tirar o salário dela ali, o mesmo salário que ela já tinha antes. Às vezes era um bom salário, ou às vezes não era um bom e o negócio vira no primeiro mês ali e a pessoa, pô, preciso pegar essa grana aqui para poder me sustentar e quebra, né? Então, isso é muito, muito difícil. E empresa é igual um carro, tem que ter combustível para poder rodar. E combustível é dinheiro. Então, no início é natural, é normal, com que os sócios tirem o mínimo possível. Se possível, não tirar nada, para que de fato o negócio tenha essa atração, que muitas das vezes é uma baita ideia, um baita negócio, mas o planejamento é muito bem feito, só que às vezes a execução não acontece do jeito que você imaginou. Às vezes você inaugura num momento que é inoportuno, do nada alguém faz uma obra na frente do teu negócio, Pandemia. Pega uma pandemia, né, que eu abri loja em pandemia, mas já foi pensado depois que passou, mas eu abri loja em dezembro de 2020, a gente cresceu muito nesse período, mas foi um negócio meu, não é regra para maioria, né? Poucos foram que tiveram esse movimento, mas já era um movimento nosso, já era planejado acontecer, acabou sendo oportuno, mas nem tudo sai às vezes como planejado. Então, se nem tudo sai como planejado, eu não vou me planejar? Não, muito pelo contrário. É aí que você tem que se planejar, exatamente para você poder se movimentar diante de um problema, né? Porque quando a gente planeja, a gente monta cenários. Se acontecer isso, eu posso fazer isso, se acontecer isso, eu posso fazer isso. E ali a gente consegue se movimentar de acordo com esses resultados, do que a gente quer conseguir alcançar. Então, existem muitas variáveis que a gente não controla e o planejamento financeiro traz essa segurança de que, cara, pode acontecer um problema maior agora, pode acontecer um problema de saúde, pode acontecer qualquer tipo de problema que eu vou segurar, pelo menos durante um tempo aqui. Então, essa maturidade financeira ela é muito importante, tanto para a pessoa física como para a empresa e para quem tem negócio, os dois. Né? A empresa e a pessoa física tem que ter essa maturidade de que o negócio, o dinheiro ele é um aliado do negócio. Você não pode ser refém do dinheiro, escravo do dinheiro, jamais. Né? E ele tem que poder rodar, ele tem que poder te proporcionar crescimento, tranquilidade, segurança. E é o que a gente tem que controlar. Galera, é isso. Queria mais uma vez agradecer vocês aí pela disponibilidade, pela amizade, pela parceria de sempre, por acreditarem também nesse propósito, no projeto de vocês, que muito orgulho dessa história que vocês têm construído e eu poder participar disso também. Então, obrigado, sucesso, vida longa a Adélia, que o vovó continue abençoando as vidas, as famílias, o negócio de vocês. Seguimos juntos, tem muita coisa pra gente fazer pela frente. E vamos que vamos. E aí, vamos tomar um açaí? Bora, tomar um açaí. Achar aquele açaí. Beijo, galera. Valeu. Obrigado. Adélia.natural. Adélia.natural. Bota aí pra Instagram, seguir. arroba. A gente vai botar na descrição do vídeo aí, com certeza. Adélia, Vão ser super, arroba Adélia.natural. vão ser super bem-vindos. Muito bom receber todos. Espero que tenham uma ótima experiência aqui com a gente. E a gente está aí para o que precisar. Entregamos em Campo Grande todo. Campo Grande todo, desde as 8 até as 7 da noite. Estamos aí para te servir da melhor forma possível. E vamos de saúde. Vamos de saúde. Acompanhar essa história que daqui a algum tempo vai ser recontada, porque a gente vai estar em outras etapas. Né? E assim é a vida. Ciclos vão acontecendo. Galera, obrigado por você que assistiu a gente até aqui, que acompanhou essa história incrível da Adélia. Eu tenho um orgulho muito grande desses meninos, do que a gente está construindo, do que eles vêm fazendo, e poder compartilhar isso com vocês é muito gratificante. Espero que vocês tenham tirado alguns insights interessantes de tudo que a gente falou aqui hoje. Se tiver alguma dúvida, pode botar aí nos comentários, manda mensagem para a galera da Adélia também, lá no Instagram, para que eles possam de repente estar ajudando vocês também a de repente montar algum negócio, tirar dúvida, porque a gente que é empresário sabe que a gente precisa se comunicar e entregar a verdade para quem está empreendendo, e é muito disso que eu venho trazendo aqui no canal, trazer a realidade de quem empreende para você que está querendo empreender, para você que já empreende, poder realmente melhorar teu negócio e realmente te dar força para de repente passar por algum momento difícil que você está vivendo e sabendo que o empreendedorismo
é o único caminho que vai te fazer chegar lá, porque realmente te dá liberdade de fazer você tirar as ideias da sua mente e você realmente colocar isso em prática. Então, siga a gente aqui no canal, acompanha muito do que a gente está fazendo. E qualquer dúvida, estou à disposição, conta com a gente aí também para isso. Vamos que vamos. Valeu, galera. Deus abençoe.